Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? O tempo todo. Quero nessa noite já justificar. Minha esposa não veio hoje, mas na próxima ela vai estar aqui com a gente, tá bom, irmãos? E eu quero também já pedir a você que já comece a abrir a sua Bíblia, por favor. O livro de 1 Reis, capítulo de número 41, amém? Glória a Deus. Nós vamos ler o texto. Aleluia. Deus de maravilha, Deus é poderoso. O que fazer quando vem a tempestade, né? O que fazer quando vem a tempestade? Nós vamos entender um pouquinho a respeito disso também, amém, irmãos? Quem encontrou aí, livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 41, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos aí, por favor, quem encontrou diga amém, quem não encontrou fala misericórdia, amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto da palavra de Deus está aqui, vem nos dizer a seguinte questão: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e se foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, e eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha falar mais uma vez, como o Senhor tem falado até aqui na vida dos teus filhos, ó Pai. Usa-me, Senhor Deus, nessa noite, para que eu possa transmitir a tua palavra aos corações nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Nós precisamos entender a tua direção sobre a nossa vida. Então, Deus, os nossos ouvidos estão atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Fala, Deus, porque nós, teus servos, estamos ouvindo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero meditar um pouquinho acerca desta palavra com você, observando primeiramente algumas questões aqui destacadas. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, o profeta Elias, ele é o profeta que chega de repente. Ninguém estava esperando Elias chegar. O profeta, ele chegou de repente ali naquele local. Quando ele chega em Samaria, ele aparece já trazendo um juízo sobre a vida do povo. Por que veio o juízo? Porque na verdade o coração do povo estava afastado de Deus.
O coração das pessoas, dos servos do Senhor, estavam longe do Senhor. E agora nós vamos observar que Acabe estava governando sobre Israel. E por governar sobre Israel, ele trouxe os deuses à idolatria. Ele trouxe pecados. Ele trouxe coisas sobre a vida do povo. E agora o povo ali absorvendo tudo aquilo, eles se afastam de Deus. Me chama a atenção que quando Elias ele surge, ele já vem para trazer uma palavra exortativa. O que me chama a atenção também é uma questão que todas as vezes que um profeta chegava em uma determinada cidade, as pessoas que estavam naquela cidade ficavam com medo, porque às vezes o profeta vinha para trazer o juízo. Isso é certo, porque se nós olharmos para a vida de Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, a Bíblia vai nos contar que quando ele pisa ali naquele território, os homens, os anciões da cidade saem até Samuel e perguntam para Samuel: é de paz a tua vida, a tua vinda aqui? Quando eles perguntam, ele diz assim: olha, é o seguinte, a minha vinda é de paz, porque eu vim sacrificar. Eu vim para oferecer o sacrifício no altar. E aqui nós vamos entender que quando Elias vem trazer o juízo, o povo estava ali na sua idolatria, nas coisas mundanas. Eles estavam afundados nos pecados. E Deus tinha falado na sua palavra que se o povo se afastasse do Senhor, Ele cerraria o céu e não desceria chuva sobre a terra. Mas se nós, muitas das vezes, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender uma coisa muito importante. Quando o povo se torna ao Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele ouve do céu e perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Irmãos, o que me chama a atenção na vida de Elias é que ele veio para trazer esse juízo. Ele chegou até diante de Acabe e falou: sob a minha palavra não vai cair chuva sobre a terra. Sob a minha palavra vocês vão ficar sem chuva sobre a terra. E agora, sem chuva, nós vamos entender uma coisa muito importante. Sem chuva não tem como plantar nada, porque não cresce. Sem chuva não tem como nós plantarmos nem fazermos nada, os animais morrem, as coisas elas não vão bem. Agora imagina você 3 anos sem uma gota de chuva sobre a terra. Segundo a palavra do profeta que veio trazer juízo, porque na verdade Elias é um profeta, também é um sacerdote e também é um juiz. Ele trouxe esse juízo sobre a nação de Israel. E agora nós vamos entender que depois que ele traz esse juízo, ele se oculta. A Bíblia diz que ele vai para o ribeiro, e lá no ribeiro ele fica lá. E Deus deu ordem para os corvos alimentarem o profeta de Deus. Quando ele chega no ribeiro de Querite, Querite significa separado, oculto, longe. Ele sai de perto daquele povo que estava em pecado e se oculta por um período, um espaço de tempo. Então ali os corvos vêm alimentar Elias. E ali ele não sentiu falta de nada, porque o pão vinha de manhã e vinha à noite, como também um pedaço de carne de manhã e também à noite. Ali é o lugar aonde ele estava vivendo a providência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai te levar em um lugar aonde você vai viver a providência de Deus para a tua história. Ei, entenda, você é profeta de Deus, e profeta de Deus, Deus não desampara. Quando eu observo isso, eu vejo que ele fica oculto até que o ribeiro se seca. Quando se seca o ribeiro, a Bíblia vai nos dizer que agora Deus vai dizer para ele: desce para Sarepta. Quando Deus chega para Elias e fala com ele: desce para Sarepta, Deus também vai dizer para o profeta: vai lá, porque eu tenho preparado uma viúva para sustentar a tua vida. Eu tenho preparado alguém para sustentar a tua história. E o que me chama a atenção é que Sarepta
ela tem um significado de refinaria. Por ter esse significado, nós vamos entender que o profeta vai ser provado na sua fé. E quantas vezes nós somos provados na nossa fé? Quantas vezes nós somos provados naquilo que nós estamos vivenciando? Às vezes você está passando por alguma circunstância sobre a tua vida, mas isso é para Deus ensinar você, é para você acrescentar mais fé sobre a tua vida, é para você entender que quando você chega em Sarepta, que é o lugar onde Deus te prova, é o lugar onde Deus vai provar a tua fé. Ele desce ali e aquela mulher está apanhando cavaco, apanhando ali alguns pedaços, alguns galhos de árvore secos para trazer ali sobre a sua casa o sustento. Quando Elias se depara com a cena, Deus falou que uma viúva ia sustentar ele, mas Deus não disse que a viúva era pobre. E aí Elias olhou para a situação. Imagina quando ele observou que aquela mulher não tinha nada para oferecer. Deus falou que haveria providência e ela não tinha nada para oferecer. Aí a Bíblia diz que ele encontra essa mulher e ele pede um pouco de água. Esta mulher olha para ele e vai buscar água. Quando ela vai buscar água, o profeta ele olha para aquela mulher e diz assim: viu, traz também para mim um bolo, traz também para mim um alimento. Aí aquela mulher com seu coração já aflito, com a sua vida já ali balançada, ela olha para o profeta e fala assim: viu, eu estou levando essa lenha aqui, você está vendo? Eu estou levando isso daqui para me preparar alguma coisa lá para o meu filho e para mim, para que comamos e morramos. Aquela mulher já tinha ditado qual seria o seu destino. E o que me chama a atenção é que ele diz para ela: vai lá e faz isso, mas faz primeiro para mim, faz primeiro para o profeta. A Bíblia diz: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Ei, deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Deus ele tem um galardão para a tua história. Deus ele tem um galardão para a tua vida. Deus ele tem algo para a tua história. Olhando para isso, a mulher não tinha nada, ela não tinha nada para oferecer. E ela fala para o profeta: só tem um pouquinho de farinha lá em casa e somente uma botija de azeite. Vamos fazer ali, vamos comer, eu e meu filho, e vamos morrer, porque não tem mais nada. E o profeta falou para ela: vai e faz primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija não vai acabar, enquanto Deus não mandar chuva sobre a terra. E o profeta traz esta fala para esta mulher, no seu oculto, ali ele traz esta palavra para esta mulher. Esta mulher agora observa a situação e ela faz o que o profeta falou. E a Bíblia diz que não faltou azeite e não faltou a farinha na panela. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida nessa noite. Não vai faltar sobre a tua história o azeite na botija e a farinha na panela. Tome posse daquilo que Deus tem determinado para a tua história. Tome posse daquilo que Deus tem determinado para a tua vida, porque existe uma palavra determinativa sobre a tua história. Depois disso, ele fica um tempo na casa daquela mulher, no quarto que ficava em cima, reservado para o profeta. Aí a Bíblia vai nos contar que mais uma vez vem uma provação. Só que agora a provação vem na saúde. Quando nós somos provados na saúde, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Nós começamos a nos preocupar mais. Nós começamos às vezes até mesmo pensar em desistir, porque você se sente sem força, você se sente ali em uma situação muito delicada e não tem como você prosseguir. E aqui nós vamos entender que veio a enfermidade sobre a vida do filho desta mulher, e esta enfermidade trouxe sobre a vida daquele menino a morte. Aquela criança morreu.
Imagina aquela mulher com seu filho morto nos seus braços. Ela olha para o profeta e ela diz: viu, você está vendo aqui? Você veio aqui na minha terra, na minha casa, dentro da minha situação de vida, para que Deus se lembre das minhas iniquidades, dos meus pecados e mate o meu filho. Quando ele recebe aquela fala, ele pega o menino nos seus braços. A primeira coisa que estava acontecendo ali, a fé de Elias estava sendo provada e a fé daquela mulher também. Só que ela esmureceu, versículo 18 do capítulo 17, ela começa a desanimar. Só que aí a Bíblia vai nos contar que quando ele pega o menino nos seus braços, ele sobe até o quarto em cima. Quando ele chega no quarto lá em cima, sozinho, no oculto, porque tem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Tem coisas que ninguém vai te ajudar na sua oração. Tem coisa que ninguém vai poder fazer por você, que tem coisa que é eu e você que precisamos fazer. E às vezes nós precisamos trancar a porta do nosso quarto, fechar a porta, nos prostrar diante daquele que vive e reina para todo sempre. E quando nós nos prostramos diante dele, reconhecemos que nós somos falhos, pecadores. E quando nós reconhecemos que sem ele nós não podemos fazer nada, aí a Bíblia diz que o Deus que te vê em oculto te recompensará publicamente. Como é que nós queremos colher no altar se nós não plantamos na oração? Como é que nós queremos que Deus faça sinais se nós não plantamos no secreto? Deus ele vai agir, mas nós precisamos entender que existe um momento de entrar no secreto com Deus. E quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta e fala com Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o que você está pedindo. Deus está observando o que você está vivendo. No quarto, com as portas fechadas, Elias deita sobre o menino por 3 vezes. E o fôlego volta para a vida do menino depois da oração de Elias. Aí a Bíblia nos diz que de repente, quando ele vê que o menino está vivo, quando ele vê que o menino agora está bom, está firme de novo, ele pega o menino e leva para dentro da casa daquela mulher. O milagre vai acontecer dentro da tua casa. O milagre vai acontecer dentro da tua história. O milagre vai acontecer dentro do seu particular com Deus. O milagre vai acontecer dentro da circunstância de vida que você se encontra, porque Deus vela pela sua palavra. Aqui nós vemos que agora no oculto, que agora no secreto, ele traz o menino na frente da sua mãe. E ela diz: agora eu reconheço que tu és profeta de Deus. Agora eu reconheço que tu és homem de Deus. Obrigado, filho. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que depois disso, chega-se o tempo de Elias se mostrar para Acabe. Quando Elias agora vai se mostrar para Acabe, Deus dá uma ordem para Elias. Elias, é o seguinte: vai lá na presença de Acabe, vai lá na presença daquele homem, vai lá na presença dele, se apresenta a ele lá. Quando ele vai se apresentar, a Bíblia diz que Obadias junto com Acabe estavam ali procurando fontes de águas, aonde estivesse ali alimento para os animais. Enquanto a população estava sofrendo, eles estavam mais preocupados com os animais do que com as pessoas. Quantas vezes acontece isso sobre a nossa vida? Estão mais preocupados com as coisas do que com pessoas, mas pessoas são mais importantes do que coisas, entenda isso. Nós não podemos dar maior importância para as coisas e nos esquecer das pessoas, porque pessoas são mais importantes do que as coisas. Aqui eu observo que quando eles estão buscando, eles não estão preocupados ali com
com a população, estão preocupados com os animais, estão preocupados com as coisas que eles tinham. Agora, quando Elias se apresenta, ele encontra Obadias, e Obadias: olha, és tu, o meu senhor Elias? E ele diz assim: sou eu mesmo, é eu que estou na tua frente. Obadias olha para ele e fala assim: mas não tem lugar aonde o rei não me mandou atrás de você. Não houve reino que nós não fomos atrás de você. E quando nós perguntávamos de você lá, eles olhavam e falavam: aqui não tem Elias, aqui não tem esse profeta, não passou por aqui não. E agora ele vai dizer assim: eu preciso me mostrar sim para Acabe, eu preciso falar com ele, eu tenho algo a tratar na sociedade. Irmãos, interessante é que quando ele se apresenta a Acabe, Acabe vem logo dizendo para ele: és tu, perturbador de Israel. Ele olha para Acabe e fala assim: não, eu não estou perturbando Israel, mas você e a casa dos seus pais é que tem perturbado a Israel. Aí a Bíblia nos conta que ele diz assim para Acabe: Acabe, fala para todos os profetas de Baal e os profetas de Azeras irem para o Monte Carmelo e me encontrarem lá. Traz também todo o povo, todas as pessoas. E Acabe faz isso. Acabe chama todo mundo para chegar no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, onde estava o altar que estava quebrado. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que eles levam os profetas, 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, na presença de Elias. E na presença de Elias, agora Elias vai dizer para o povo, Elias vai dizer para todas as pessoas. Ele esperou 3 anos para pregar esta mensagem. Quantas vezes nós queremos pregar a mensagem no tempo errado? Irmãos, só um parênteses. Elias esperou 3 anos para pregar esta mensagem que ele iria falar para o povo. Ele não teve pressa, ele teve paciência. Ele foi buscar aquilo que Deus tinha para dizer para o povo. Agora nós vamos entender que quando vai se chegando todo o povo diante dele, ele diz assim: viu, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. E o povo não respondeu palavra nenhuma. O povo ficou em silêncio. O povo não falou nada. E ele diz assim: eu vou propor uma coisa aqui, diante de todos os que estão aqui em volta desse monte. Eu vou propor alguma coisa aqui, diante de todos os profetas de Baal e os profetas de Azera. É o seguinte: tomemos 2 animais, 2 bezerros, e vocês vão pegar um deles e vão preparar para sacrificar. Vocês vão pegar um deles e vão preparar esse sacrifício sobre o altar. Só que ele faz uma observação muito importante: não meta fogo sobre o holocausto. Não coloque fogo sobre o holocausto. Não coloque. E eu também vou preparar o meu e não vou trazer fogo sobre ele. Mas eu quero dizer uma coisa: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. O Deus que se apresentar com fogo, esse é o verdadeiro Deus sobre Israel. Então ele diz assim: vai lá e prepara vocês primeiro. E o povo falou: é boa esta palavra, vamos fazer dessa forma. É um grande desafio. Sabe quando você se sente desafiado? Sabe quando você se sente ali intimidado? Era um desafio que estava sendo ali proposto. E agora a Bíblia vai nos contar que quando os profetas de Baal preparam o sacrifício sobre o altar deles, eles começam a orar, eles começam a clamar, eles começam a se ferir, a se machucar. E perto do meio-dia não tinha fogo, não tinha nada acontecendo, nada sobrenatural aconteceu. Agora
vai chegando próximo do sacrifício da tarde. Elias olha para eles assim, viu? Clama mais alto, talvez o seu Deus esteja ocupado com alguma coisa. Talvez ele tenha alguma coisa mais importante para resolver. Talvez ele tenha alguma coisa mais importante para fazer. Ele está longe, vocês precisam clamar. E talvez ele responda. Mas eles continuaram ali clamando e buscando e nada aconteceu. Perto das 3 horas da tarde, Elias olha para todos e diz assim: chega, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias. Já era nítido que o Deus de Baal não podia fazer nada por eles. E olha que o Deus de Baal ali era o representante da chuva para eles, o representante da tempestade, o representante de muita coisa. Mas nem fogo e nem água ele fez mandar. Agora nós vamos entender que quando Elias, ele chama todo mundo ali, eles ficam em volta de Elias. E Elias vai até o altar e repara o altar que estava quebrado. O altar estava fendido. O altar estava esquecido. O altar estava desorganizado. Quando eu falo altar, eu falo da vida de cada uma daquelas pessoas. O altar representa a nossa vida, a nossa história. Nós precisamos estar com o nosso altar na presença de Deus. Aí me chama a atenção que ele repara aquele altar que estava quebrado. Ele coloca tudo organizado, tudo em ordem. Pega também ali 12 pedras e coloca em volta do altar. Quando ele coloca as 12 pedras, pastor Davi, em volta do altar, isso representa as 12 tribos de Israel, que não eram para estar separadas, mas juntas. Não era para estar espalhadas, mas juntas. E aí a Bíblia nos diz que ele repara aquele altar, coloca as 12 pedras em volta do altar. Depois que ele faz isso, ele coloca a lenha sobre o altar e o bezerro em sacrifício. Aí a Bíblia vai nos contar que quando ele faz isso, ele fala para o povo: jogue água sobre o altar. Mas irmãos, imagina uma situação como essa. O povo não tinha água para beber, estava faltando água, era seca. Sabe a região nordestina, mais ou menos assim, para nós entender, era seco, não tinha água. Aí Deus pede aquilo que eles precisavam. E ele diz assim: traz água e jogue sobre o altar. Fazer isso 3 vezes. Eles jogaram água sobre o altar, e a água encheu todo o altar, todo o sacrifício e a lenha. Era nítido que nenhum fogo poderia pegar ali. Como é que o fogo vai pegar em algo que está molhado? Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que quando eles estão ali, Elias, ele se prostra na presença de Deus e ele ora e diz: Senhor, ouve a minha oração. E ele coloca as coisas tudo na presença de Deus. E a Bíblia nos diz que de repente Deus mandou fogo sobre o altar e consumiu o holocausto. Ou seja, o sacrifício foi aceito. Deus aceitou o sacrifício de Elias, e o fogo queimou aquele altar. E isso nos faz lembrar de uma passagem que se encontra em Êxodo, capítulo 6, Levítico 6, 13, vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que eu quero dizer para você? Sobre o altar da tua vida, o fogo arderá continuamente e não se apagará. O altar estava preparado. Deus mandou fogo sobre o altar. Depois que Deus manda o fogo sobre o altar, a Bíblia vai nos dizer que agora ele diz para Acabe: vai, porque Deus vai mandar chuva sobre a terra. Ele mata os 450 profetas de Baal, os que faziam oposição ao Deus que nós servimos.
E depois de fazer isso, ele dá uma ordem, fala para o rei: vai, porque há ruídos de uma abundante chuva sobre a terra. Quando ele libera esta palavra, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que depois de liberar esta palavra, ele diz para o seu moço: sobe lá e observa, e vê se você enxerga alguma coisa. Aí o menino foi, olhou e nada tinha, nada acontecia. E ele chega para Elias e fala: não tem água, não tem nada, nada chega. E de repente ele fala assim: vai lá 7 vezes. Quando foi a 7ª vez, o menino voltou. E quando ele volta, ele diz para Elias: viu, existe uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. E quando ele diz isso, Elias olha e fala assim: viu, há ruídos de uma abundante chuva chegando sobre a terra. Há ruídos de uma abundante chuva chegando sobre a tua história. Há ruídos de uma abundante chuva chegando sobre a tua vida. A chuva vai chegar. E quando ele libera esta palavra profética, Acabe corre, e o céu se escurece, e formam-se as nuvens, e a chuva começa a cair sobre a terra. E a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero profetizar sobre a tua vida no ano de 2021. Deus, ele vai sarar a tua história. Deus, ele vai sarar a tua vida, porque há ruídos de uma abundante chuva, de uma tempestade chegando sobre a tua história. Às vezes você não está enxergando nada, mas Deus está dizendo nessa noite: você não está vendo, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me buscam. Deus trouxe uma abundante chuva sobre a terra. Isso é profético sobre a tua vida. Deus quer trazer uma abundante chuva. Se coloque em pé nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Eu não sei de que maneira você chegou aqui. Eu não sei quais são os teus objetivos. Eu não sei o que você tem buscado do Senhor. Mas há ruídos de uma abundante chuva chegando. Isso Deus está dizendo para mim e para a tua história nessa noite. Isso Deus está dizendo para mim e para a tua história nessa noite. Quando as coisas estão posicionadas no seu devido lugar, isso nos faz lembrar de algo muito importante, irmãos. Existiam 12 discípulos de Jesus. Um deles foi o que o traiu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, vai nos contar algo muito importante. Eles estavam buscando, esperando a promessa, porque Jesus tinha falado: vai descer sobre vós o meu Espírito. E eles estavam reunidos em um mesmo lugar. E de repente Pedro toma a palavra e diz para eles: olha, é o seguinte, nós temos 11 apóstolos aqui sobre o altar. Nós temos 11 homens aqui sobre o altar. Mas é o seguinte, vamos tomar a sorte, para que se complete o número, para que se complete o número dos apóstolos sobre o altar. Aí a Bíblia nos diz que eles jogam a sorte ali, e quando eles lançam a sorte cai sobre Matias, e ele é agregado aos apóstolos de Jesus. Quando se completa os 12 apóstolos de Jesus,
Eles continuam ali orando e buscando a presença de Deus. Entenda, não estavam longe um do outro, não, eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam distantes um dos outros, não, eles não estavam. A Bíblia nos conta que eles estavam reunidos em um mesmo lugar. Se completou os 12 apóstolos ali. Aí a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2, e quando eles entendem que tudo está em ordem, aí eles continuam buscando a presença de Deus, e de repente Deus, Ele manda o Espírito Santo descer sobre toda aquela casa, porque de repente veio ali o Espírito Santo sobre todos, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ei, Deus está dizendo: vai descer sobre vós a promessa do Pai, vai descer sobre vós, e descerá sobre vós o Espírito Santo. De repente vai acontecer algo sobrenatural. De repente vai acontecer algo sobrenatural. Oh, Espírito Santo de Deus. E quando você vê, Deus está movendo coisas na tua vida. E quando você vê, Deus está colocando as coisas no seu lugar. E quando você vê, Deus está entrando com a providência. E quando você vê, Deus vai enviar a promessa de meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero orar nessa noite. Oh, rebacalabassubi andarabas, que andarabas. Oh, rebassuriandarabai. Pode louvar. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, rebassuriandarabai. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, e abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, e abra as comportas do céu.
precisava, então receba. Era dessa alegria que você precisava, então receba. Era dessa presença que você precisava, então receba. Era desse renovo que você precisava, então receba. Era a mandoreira, a obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Quero louvar a Deus essa noite. Pastor Sérgio, que Deus continue te honrando, te usando. Podemos dizer com alegria: boa essa palavra e digna de toda aceitação.